Bom, então boa tarde a todos. Está começando mais uma edição do Divulga Bingo Questiona. Nós estamos aqui, os integrantes do grupo hoje, além de mim, Vinícius, o Gustavo e a Patrícia. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Tiane. Obrigado pelo presente de vocês. Boa tarde. Hoje aqui, como nosso convidado, temos o Frederico Vieira. Ele é licenciado pela Universidade de Taubaté e tem mestrado em astrofísica, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde ele também é doutorando. O Fred atuou no ensino de exatas, do ensino fundamental ao ensino superior, de 2007 a 2017. Né? O trabalho dele no INPE é em radioastronomia, com foco em instrumentação, e ele faz parte do projeto Bingo, né? E também possui interesses em astrobiologia, cosmologia e fast radio bursts. Fred, queria agradecer aí a sua participação, ter aceitado o nosso convite, falar um pouco sobre a instrumentação do telescópio Bingo, né? Que a gente vem trazendo no canal as informações do Bingo, a gente vem trazendo informações aos poucos. Primeiro a gente falou sobre toda a parte geral e agora a gente está entrando na parte da instrumentação e tentando contextualizar para as pessoas aí como é que funciona, né, a ciência e principalmente como é que está o desenvolvimento dela em solo brasileiro. Então, Fred, boa tarde mais uma vez. Agora pode pôr sua apresentação, pode se apresentar mais, falar mais sobre você, fica à vontade, agora é com você. Muito obrigado, gente. Prazer estar aqui. Eu acredito que já esteja compartilhado minha tela. Bom, gente, boa tarde. Como foi falado aí, né? Eu sou o Frederico, mais conhecido como Fred, né? E vou falar um pouco da instrumentação do radiotelescópio Bingo, tá? E tentar responder, né, de uma forma vai ser um pouco mais técnica, eu confesso, mas pretendo dar as bases mais gerais para tentar responder essa pergunta, né? Como o Bingo captará os sinais provenientes do universo, tá bom? E vamos começar com um geralzão, um apanhado assim, até antes de colocar o Bingo em cena, tentar entender como é que radiotelescópios vão captar informação de fontes, né? Sejam elas dentro da nossa galáxia, sejam elas fora de nossa galáxia. No fim das contas, o que a gente detecta com o que chega nos nossos radiotelescópios é uma energia, né? Vamos pegar a equação mais básica aí de como que essa energia ela é entendida pelo radiotelescópio, tá? Então eu apresento primeiro essa relação, né, dessa energia, ou seja, essa parcela infinitesimal de energia, né, esse dE, tá? Ele vai depender aí, aqui eu estou colocando 5 fatores, tá? 3 deles, eles dependem do radiotelescópio. A área coletora, quanto maior a área coletora desse radiotelescópio, maior a energia que eu vou pegar em um determinado tempo. Quanto maior o tempo que eu fico observando uma determinada região, certamente maior a energia que eu vou receber daquela determinada região. E quando eu falo de frequência, eu não estou falando de frequência no sentido de por mais que fisicamente, quanto maior a frequência, maior a energia associada a essa frequência da onda ser maior e carregar mais energia. Eu estou falando da frequência de uma banda de frequência. Se uma banda de frequência é maior, ou seja, se eu capto energias em uma banda de frequência de 1 MHz, eu vou ter uma quantidade de energia. Se eu aumento essa banda e observo em 1 GHz, por exemplo, 1000 vezes mais, certamente eu vou ter mais energia sendo captada pelo meu radiotelescópio. Então, eu tenho 3 grandezas que dependem do radiotelescópio, tá ok? E 2 que dependem da fonte. A intensidade como essa fonte emite e o ângulo sólido que ela está compreendida na abóbada celeste, no céu, tá? Só para a gente
não ficar meio voando nessa história de ângulo sólido, da mesma maneira que eu tenho radiano, tá? Que é para uma circunferência, quando eu tenho uma esfera, eu tenho um ângulo sólido, tá? E da mesma forma que o radiano é o arco dividido pelo raio, não é? Nós temos que, na questão do ângulo sólido, é a área dividido pelo raio dessa esfera, tá? Bom, tudo bem. Área, tempo e frequência, quando a gente constrói o radiotelescópio, a gente está ciente de qual é a área coletora, qual é o tempo que a gente observa, qual é a banda de frequência que a gente está observando. Então, o que a gente precisa saber? Intensidade, ângulo sólido, que juntas, elas nos dão uma informação muito importante na radioastronomia, que entrou em radioastronomia, você vai ouvir falar dessa grandeza física, que é a famosa densidade de fluxo, tá? Nesse caso, esse subíndice Ni representa a frequência, ou seja, uma densidade de fluxo específica, né? A densidade de fluxo em determinada frequência, tá? A unidade que a gente costuma usar é o Jansky, tá aqui no cantinho esquerdo, inferior esquerdo, né? Que em unidades do SI corresponde ao quê? 10 a menos 6 watts por metro quadrado por hertz, tá? Beleza. Vamos estudar agora, vamos ver essas grandezas que são provenientes da fonte que eu observo. Em primeiro lugar, intensidade, né? A gente pode falar que essa intensidade, ela obedeça uma distribuição planckiana, certo? Eu tenho aí a distribuição de Planck, tá? E quando eu ploto essa distribuição, eu tenho gráficos dessa natureza, tá? Conforme as temperaturas são maiores, esse pico vai ficando cada vez mais para cima, tá? Essa é uma curva de uma radiação de corpo negro, que é a distribuição de Planck, que diz como ela irradia, né? E a gente observa que essa faixinha verde aqui é a faixa que o bingo trabalha, tá? Na verdade, essa faixa grande aqui, ó, tem um pontilhado vermelho, é a aproximação de Rayleigh-Jeans, tá? E por que eu estou falando da aproximação de Rayleigh-Jeans? Porque as ondas de rádio, como vocês viram em apresentações passadas, elas vêm desde poucos hertz até centenas de gigahertz, que é essa faixa aqui desse plot da radiação de corpo negro. Então, quando a gente trabalha em rádio, né, em radioastronomia, com ondas na faixa de rádio, a gente pode trabalhar dentro dessa aproximação de Rayleigh-Jeans, tá? E aí a gente pode fazer o quê? Estabelecer alguns parâmetros que são importantes para a radioastronomia. Lembrando que a densidade de fluxo é a integral dessa intensidade no ângulo sólido, a gente não precisa trabalhar com ela dessa forma. A gente vai trabalhar com ela o quê? Dentro da aproximação de Rayleigh-Jeans. E o que a gente faz? Bom, primeiro, a gente vai pegar esse exponencial, abrir esse exponencial, né? Ela é uma série, nós abrimos ela e pegamos os primeiros termos, tá? Quando a gente faz isso e pega essa expressão, essa série, esses dois primeiros termos, e a gente coloca de novo, né, na equação da intensidade, a gente tem algo mais simples. Está dentro da aproximação de Rayleigh-Jeans. Então, vamos pegar essa equação, vamos guardar ela um pouco, vamos ficar com ela aí. Vamos agora observar o ângulo sólido, tá? Vamos pensar no seguinte, qual é a definição desse ângulo sólido? Bom, é a área, tá? Que essa circunferência aqui me dá, dividido pela distância. Então, pensa, eu estou na Terra, eu vou observar algo no céu, e se algo no céu, ele cobre uma certa porção do céu. Então, aquela área dividido pela distância que aquela fonte está até a gente. Isso é o ângulo sólido,
É medido, enquanto em uma dimensão a gente tem o radiano, aqui a gente tem o esfero-radiano, tá? Tudo bem. Por que eu trago isso aqui, né? Porque esse ângulo sólido, ele tem um limite. Por que ele tem um limite? Esse tamanho, né? Se eu pensar que isso é uma fonte circular, por exemplo, o tamanho dessa fonte, ele não pode ser maior que a distância que a luz percorre, certo? No tempo que o fenômeno acontece. Por exemplo, vamos supor que eu observe um fenômeno e essa radiação demora 1 milissegundo. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar 1 milissegundo, multiplicar pela velocidade da luz, eu vou ter uma distância, e essa é o quê? A menor distância, o menor tamanho que a fonte emissora pode ter, né? Por que não pode ser maior? Porque senão eu estaria viajando mais rápido que a velocidade da luz, e a gente sabe que isso não é possível. Então, aqui a gente já cria uma primeira restrição, que esse ângulo sólido, ele sempre vai ser menor que essa expressão aqui. O que eu fiz? Eu nada mais peguei esse raio, né? Isolei ele aqui, pus aqui de volta, cheguei nessa expressão. E por que eu estou falando dessas duas coisas, né? Porque quando eu pego intensidade e ângulo sólido, lembrando que a densidade de fluxo é essa integral, né, da intensidade nesse ângulo sólido, eu chego a um parâmetro muito importante em radioastronomia, que é uma temperatura. E que temperatura é essa? É a temperatura física do que eu estou medindo? Não. É o que eu chamo de temperatura de brilho. Tá? É uma temperatura, que é um parâmetro muito utilizado em radioastronomia, e eu estou falando dele porque durante a minha apresentação eu vou falar de temperatura várias vezes. E aí, mas o que ele está falando de temperatura? Estou falando de 2 Kelvin, quer dizer que está 2 Kelvin o receptor dele? Não, é um parâmetro, tá? Que ele está associado ao quê? A uma densidade de fluxo, a uma distância, a faixa de frequência que eu estou observando, né, e o período de tempo que determinado fenômeno ocorre. Tá? Então, essa temperatura de brilho é algo muito importante para se ter na cabeça quando eu estou falando de radioastronomia. Tá? Bom, vamos agora no bingo, né? Essa aqui é o projeto arquitetônico do bingo, né? Nós temos as cornetas aqui, tá? Espelho primário, secundário, então a radiação veio do céu, bate nesse espelho, vai para esse aqui que está de pezinho, vai para as cornetas. As cornetas acoplam a radiação do céu, e essa radiação passa pelos receptores, vão para os nossos back-ends, computadores, e toda a história que eu pretendo contar hoje aqui para vocês, tá? Pois bem, nós temos então front-end, a parte da instrumentação front-end, os receptores e o back-end, tá? Vamos ver primeiro, o que é o front-end? Front-end constituído por toda essa coisa aqui, ó, que é corneta, gargalas, transições, polarímetro, transdutores ortomodais, chamados de Magic Keys também, adaptadores, vamos passar por eles aí, tá? Primeiro, vamos falar da corneta, tá? Do mesmo jeito que os nossos olhos, né, quando eu observo e faço um foco em algum ponto, eu tenho determinada visão, né? Eu olho aquilo, mas eu não consigo ver em todas as direções. Ou seja, eu tenho um certo ângulo limite, né, que eu consigo enxergar de canto de olho, certo? Existe um limite. E da mesma maneira que os olhos funcionam desse jeito, o radiotelescópio faz a mesma coisa. Ele não olha o céu inteiro, entendeu? Ele tem uma certa direção privilegiada, pelo menos as antenas do bingo. A gente vai ver que existem certas antenas que, por exemplo, esse diagrama do lado esquerdo aqui, o que ele representa? É um tipo de antena que ele observa todas as direções aqui na horizontal ao mesmo tempo. Tá? Ele vê todas as direções ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu pego uma antena desse tipo, coloco no campo, e faço uma medida, eu vou enxergar uma série de coisas
Mas eu não vou saber o quê? Eu não vou saber a direção delas. Por quê? Ela pode estar vindo da esquerda aqui, ou da direita. Essa antena, ela não consegue me dizer se veio daqui, se veio de lá, da onde veio. Ela capta tudo, de todos os lugares. Me dá essa informação. Diferente do diagrama, por exemplo, do lado direito. Esse diagrama, que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse lobo maior aqui, chamado de lobo principal, é onde está o quê? O foco dele. Ele olha naquela direção e tudo que tiver naquela direção, ele vai captar. Se eu saio um pouco, ele já não capta direito. Entendeu? Isso é muito importante. Por quê? A corneta do bingo, vamos imaginar, né? O projeto, ela tem atualmente 28 cornetas dessa daqui, ó. Olha que beleza. Tá? E a gente precisa saber como ela enxerga. Como é esse lobo dela, entendeu? Qual o tamanho, como é que eu vou ajustar isso? A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar essa corneta e ver como ela enxerga o mundo dela, entendeu? O que a gente faz? A gente pega essa corneta, que aqui, nesse caso, junto com esse suporte dela, deve ter cerca de meia tonelada, né? Só de material já é mais de 400 quilos de alumínio aqui, certamente, tá? E aí nós colocamos ela numa câmara anecoica, tá? Essa câmara anecoica fica no laboratório de integração e testes do INPE, tá? Ela fica girando lá dentro, a gente tem uma antena na direção dela, não dá para ver na foto aqui, mas através de um sinal que é emitido e essa corneta absorve, a gente consegue fazer um desenho, né? Que a gente pode ver como essa antena enxerga o mundo. Tá? Aqui tem umas imagens, ó, e é bacana, uma câmera anecoica, né? Por que é uma câmera anecoica? Porque a gente tenta mitigar todas as outras radiações que entram, né? Porque a gente vive no século XXI, então tem radiação de tudo quanto é jeito, celular, internet, antena, né? Lembrando que a gente está em São José dos Campos, então a gente tem um aeroporto ali perto, a gente tem o ITA também, né? Que tem um radar ali, então a gente tenta mitigar todas as radiações para ficar só com a radiação que a gente está testando, para a gente, né, como eu disse, tentar fazer o desenho, né? Tentar fazer como é essa visão da corneta. E a gente consegue, né? Aqui, ó, eu trago um exemplo, tá, de o quê? Esse gráfico aqui, né, esse padrão, quando eu coloco ele em 3 dimensões, ele vira essa coisa aqui bacana. Tá? E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, esse lobo principal, qualquer radiação que caia aqui, tá? Eu vou ver, eu haverei, entendeu? Sem perdas, praticamente. Por quê? Porque é ali que está o quê? O foco da minha antena, tá? Então, é ali que, se eu apontar naquela direção, eu vou conseguir, em determinado ângulo, observar muito bem aquela direção. O que tiver fora dessa direção, não vejo nada, tá? Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui é esse diagrama para o bingo, para a corneta que eu mostrei anteriormente. O que quer dizer isso? Ó, aqui, ó, tem mais ou menos 10 graus, tá? Tem 10 graus para cá, 10 graus para cá. Então, isso aqui, 20 graus, mais ou menos, tá? Então, quer dizer que quando eu pego a corneta e eu aponto para o céu, o que ela vê? Ela vê uma aberturinha, tá? 20 graus. Tudo que tiver fora desses 20 graus, eu vou ter uma perda muito grande. Eu não vou ver, tá? Para certos radiotelescópios, isso não é interessante, né? Quando eu quero fazer uma emissão, por exemplo, vamos pensar no contrário, né? O bingo, ele quer receber radiação. Quando eu tenho uma antena
que eu quero emitir alguma coisa, por exemplo, um rádio, por exemplo, eu não quero que ele seja pequenininho. Eu quero que esse lobo ele seja bem grande, né? Por quê? Porque aí eu poderia espalhar esse sinal para qualquer canto. No caso da gente, do bingo, não. A gente quer observar uma faixa menor, tá? Pois bem, uma das coisas que a gente faz com a corneta, né, é tentar ver como ele enxerga. E isso a gente consegue fazer, né? Conforme eu estou mostrando aqui para vocês. A gente leva ele no laboratório de integração e testes do INPE e fazemos esse primeiro estudo. Né? Agora, vamos pensar o seguinte. Tudo bem, eu sei como ela enxerga, mas o que acontece com essa radiação conforme ela passa pela corneta, né? E não só pela corneta, pela série de guias de onda que existem depois da corneta, né? Eu mostrei ali, quando eu comecei a falar do front-end, é uma série de equipamentos, né? Todos eles são cavidades. A radiação está passando por ela ainda, né? Ela não foi transformada ainda, ela não foi acoplada ainda para ser o quê? Para ser transmitida por um fio, por exemplo. Ela está dentro dos guias de onda. Mas vamos pensar. Lá no colégio, quando a gente está no colégio, a gente costuma fazer exercício de física que não tem atrito, não tem resistência do ar, mundo perfeito, não tem nada, né? Mas o mundo não é assim, né? Nós temos perdas, seja por reflexões que aconteçam, sejam por espalhamento da radiação, nós temos perdas. E é importante que a gente saiba qual é a perda, não é? Porque vamos imaginar, a gente faz essa corneta, ela tem um campo de visada excelente, né? Mas a gente percebe que ela tem uma perda muito grande. Bom, não interessa, né? Nós temos que minimizar essa perda. E como é que a gente mede, né? Se está perdendo muito, se está perdendo pouco, o que a gente faz? Bom, a gente tem um aparelho que faz exatamente isso, tá? A gente chama ele de analisador vetorial. E por que é vetorial? Porque tem direção e sentido mesmo, né? Eu tenho uma porta 1, uma porta 2 aqui, tá? Eu injeto um sinal e eu consigo ver quanto saiu, quanto voltou, né? Tem 2 portas, eu consigo fazer uma análise muito grande. Mais à frente eu vou falar de novo desse aparelho. Mas espera lá, aqui tem 2 portas. A corneta, como é que eu vou pegar as 2 portas assim e fazer uma medida desse tipo? Não tem como, né? Não tem como eu arranjar um adaptador para colocar nessa boca gigantesca aqui e um outro adaptador na parte traseira. Na parte traseira, certamente eu tenho, porque é o que vai levar o meu sinal para a minha cadeia de receptores e futuramente para análise de dados. Mas na frente, como é que eu vou fazer? Né? Bom, vamos pensar. A gente, então, como ela só tem uma porta, a gente pega essa única porta e injeta um sinal. Só que quando a gente injeta um sinal nessa única porta, a gente coloca o quê? Para ela não sair do outro lado, e a gente não ter como medir, a gente coloca o espelho. A gente coloca o espelho e mede como esse sinal volta. Tá? E aí o que a gente mede? A gente mede algo que se chama perda de inserção. Tá? É um parâmetro de espalhamento, né? Conhecido como parâmetros S. Tá? Esse parâmetro de espalhamento, e aqui no caso é o 1. Por quê? É o parâmetro de espalhamento à porta 1 em relação à própria porta 1. Ou seja, quanto da radiação que eu injetei está voltando. Tá? E é assim que a gente mede mesmo. A gente injeta um sinal, esse sinal é refletido. Na caminhada indo para o espelho, ela perde uma certa porção, né? Seja por espalhamento, pelos fenômenos que acabam ocorrendo dessa onda eletromagnética caminhando dentro dessa corneta. Ela perde um pouco na ida, ela perde, teoricamente, a mesma quantidade na volta, tá? Então a gente consegue medir quanto que ela perde, entendeu?
Se eu sei quanto ela perde, eu consigo medir essa soma de perda, ida, volta, é só eu dividir por 2, que eu sei quanto ela perde somente na ida, que é o que me interessa, né? Quando a corneta estiver lá observando o céu, só vai ter um sentido para essa radiação, né? Eu não quero que nada volte, eu quero que tudo entre, seja acoplado por essa corneta, caia na minha cadeia de receptores. Essa perda de inserção, e aqui eu trago, é bem a relação que eu disse, é o quanto volta em relação ao quanto entra, né? E essa divisão por 2, pelo fato de que, como é uma porta só, eu tenho perdas na ida, eu tenho perdas na volta, tá? E é o que a gente faz, a gente tampa a corneta mesmo. A gente pega um grande metal, nesse caso aqui, uma placa de alumínio enorme, e a gente prende na corneta, tá? E aí a gente insere um sinal e mede quanto voltou, tá? E aí nós construímos gráficos, né? Aqui é interessante porque vamos pensar, como agora está fechado aqui, eu tenho a formação de o quê? Algumas ondas ficam lá dentro e elas acabam formando, né? Algumas ondas ficam lá dentro e ficam ressonantes. Elas ficam lá dentro. Por isso que eu vejo esses picos tão grandes aqui. O que é esse gráfico? É um gráfico aqui, eu tenho as frequências, certo? Desde 800 MHz até 1500 MHz, tá? E aqui eu tenho dB, né? O que é o dB? Vamos pensar, são medidas em decibéis, né? Então, o dB é 10 vezes o logaritmo, na base 10, desse parâmetro S, tá? Por exemplo, 3 dB. 3 dB é aproximadamente 2 vezes mais, tá? 6 dB, 4 vezes mais. Menos 3 dB é o quê? Quase metade. E menos 6, menos é 1/4 do sinal, né? Do mesmo jeito que 10 dB são 10 vezes mais, 20 dB 100 vezes mais, e aqui o inverso, tá? Mas o que quer dizer isso, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa curva vermelha. Porque a curva vermelha, a gente já tirou esses picos que são causados não pela perda, não pela estrutura da corneta, são causados pelo método que eu estou usando para fazer a medida da perda, né? Então, se eu pegar essa curva vermelha, fazer uma média, nós temos o quê? Menos 0,2, tá? dB. O que quer dizer isso? Tá? Vamos pensar agora. Quer dizer que apenas, 0 dB, vamos pensar, 0 dB, 0. Para que isso aqui seja 0, tá? Esse parâmetro S aqui tem que ser 1. Ou seja, a mesma coisa que está indo, está voltando. Tá? Quando eu começo a ter perdas assim, quer dizer o quê? Quer dizer que parte dessa radiação, ela não está sendo o quê? Ela não está chegando novamente ao meu receptor. Nesse caso, não é o receptor, nesse caso é o nosso aparelho de fazer as nossas medidas, nosso analisador de rede, certo? E o que nós temos? Uma perda muito pequena, né? Imagina se a gente tivesse uma perda aqui negativa, por exemplo, nesse pico. Vamos supor que esse pico não fosse por causa da maneira que eu meço, mas sim por um projeto, um erro, algum anel torto, enfim, algum problema. E aqui eu bato em menos 8 dB. Menos 8 é quase o quê? 1%, não é? Então, se eu tivesse algo desse tipo acontecendo na minha corneta, quer dizer que de todo sinal que entra, só 1% chega. Os outros 90% são espalhados. Isso não seria interessante, né? Então, conforme a gente mede isso aqui, a gente está vendo quanto a gente está perdendo. E 0,2 é bem pouquinho. Se você colocar aqui nessa relação, você vai ver que é bem pouquinho mesmo. Tá? Só que
toda perda em dB, ela está associada a uma temperatura de brilho. E foi por isso que eu falei da temperatura inicialmente. Por quê? Porque a gente vai ver mais à frente que essa temperatura do sistema como um todo está associada ao quão fina as medidas podem ser. Está associada à sensibilidade do meu instrumento. Tá? E cada 0,1 dB, tá, de perda que eu tenho, a gente tem aproximadamente 7 Kelvin a mais a temperatura do nosso sistema. Tá? É claro que isso aqui eu estou usando a temperatura ambiente de 290 Kelvin, que é o que a gente usa assim na literatura para fazer cálculos teóricos. É claro que se a gente não fizer um controle de temperatura, essa perda pode ser maior. Da mesma forma que se a gente fizer um controle de temperatura, porque 290 Kelvin é mais ou menos 18 Kelvin, 17. Se a gente fizer Kelvin não, Celsius. Se a gente diminuir ainda mais essa temperatura, cada 0,1 dB vai adicionar menos temperatura ao meu sistema. Tá? Essa primeira corneta, a gente fez o estudo tanto dela no LIT, tá? Para ver como ela enxerga, como os estudos de perda. E todo esse equipamento foi para a Universidade Federal de Campina Grande, nossa parceira do projeto Bingo. Ela já está montada, está até bonita, né? É um outrigger, que a gente chama, né? É um radiotelescópio que vai ser um radiotelescópio auxiliar ao Bingo principal, tá? É o Uirapuru, instalado na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E a gente tem, essa é a foto de mais uma corneta, gargalo, mais algumas peças aqui, eu vou falar delas mais adiante, no INPE. O gargalo, que foi o que eu mostrei, né? Nós temos diversos modelos e parte do nosso estudo de instrumentação é ver qual gargalo é melhor, qual gargalo possui menos perda, qual corneta oferece menos perda. A gente é um trabalho incansável de fazer medidas e alterar sutilezas. Um anel, sabe, 10 centímetros a menos, 1 milímetro. A gente faz sutilezas. Por quê? Para tentar não adicionar temperatura ao meu sistema, para tentar fazer com que a radiação que seja acoplada, né, pela corneta, gargalo e todos os guias de ondas que vêm depois sejam as menores possíveis, tá? Porque o bingo, né, vai falar, ele vai observar um sinal que, perto do todo que ele vai enxergar, né, desse sinal do céu que ele enxerga, ele está interessado mesmo numa parte que é cerca de 1 milhão de vezes mais baixa do que o sinal do céu. Então, eu preciso saber muito bem o que está entrando, eu preciso ter o mínimo de perdas possíveis para que eu consiga limpar todo esse sinal e ver esse sinal pequenininho, que é o que interessa, que é o sinal da distribuição de hidrogênio difuso pelo universo, né? A famosa radiação de 21 centímetros, tá? Nós fazemos as mesmas medidas de perda, tá? E aí nós vemos, olha aqui, por exemplo, a gente tem um aqui que tem uma perda muito grande no meio dela. Estou perdendo radiação a valer aqui no meio, e aqui tem uma menor, né? Então, durante o nosso trabalho, a gente fica meio perdido às vezes. Porque quando você está fazendo a conta, é tudo lindo, maravilhoso, dá tudo certo, redondo. Foi para a instrumentação, é totalmente diferente. E aí, a gente precisa ficar pensando em quais possíveis fatores estão causando determinadas perdas ou quais fatores estão determinando um bom desempenho do meu sistema, né? Então, por exemplo, às vezes você chega no laboratório, estou eu lá girando uma peça. Aí você vai falar, mas a peça é circular. Pois é, mas eu estou girando. Por quê? Porque às vezes a peça tem uma ligeira simetria no local que pode gerar uma perda
por exemplo, deste tamanho. Tá? Pode ser também que o espelho que eu esteja usando para fazer essa medida não esteja perfeitamente liso. É uma série de coisas que a instrumentação promove de desafios para a gente, né? Além do gargalo, nós temos a transição circular-retangular, porque a corneta ela é circular, né? Ela vem com um desenho circular, o gargalo circular, e depois eu tenho que acoplar isso em algo que é retangular. Então, eu tenho uma transição, nós medimos também essas transições, tá? E a gente tem que lembrar, né? São 28 cornetas, a gente faz medida de tudo. Entendeu? Então, quando tiver, né, a gente ainda está trabalhando para encontrar os melhores maneiras de manufaturar essas cornetas, esses gargalos e toda essa parte do front-end. E testaremos todas elas. Então, é um trabalho muito interessante, mas também é um trabalho de muito esforço físico, porque, de fato, tudo isso aqui é metal, alumínio, é pesado, entendeu? Isso é bem gratificante quando a gente chega em resultados como esse aqui, que é uma perda muito pequena, né? São décimos de dB. Ainda, vamos terminar a parte do front-end, parte dele, o polarímetro e o transdutor ortomodal, esse transdutor ortomodal chamado Magic T, tá? Nós temos aqui o polarímetro, o desenho, né, o esquema dele aqui ele construíram, tá? A corneta tá mais para cá, gargalo, transições, Magic T, tá? E aqui um pouco do nosso trabalho, né? Ó, nós medimos as perdas aqui, no caso de um polarímetro, né? Que vamos entender, a radiação vem da corneta, né? Ela é acoplada inicialmente pela corneta, depois pelo gargalo. Ela entra nessa transição, né? Que é de circular para retangular. O polarímetro, se vocês observarem, tem um septo aqui no meio, né? E aí eu vou ter uma polarização. Bingo vai medir polarização circular, então de um lado eu vou ter uma polarização à direita e do outro uma polarização à esquerda, tá? Elas seguem cada uma por um caminho e aí elas vão entrar nos Magic T's. O que é esse transdutor ortomodal? Né? O que é esse Magic T? Na verdade, o que ele faz é o seguinte, uma vez que o sinal do céu chega, ele vai ser combinado com um sinal de referência. Por isso que ele é cheio de portinha, assim, ó. Tá vendo? Tem a porta de entrada e aí tem mais um monte de portinha. Para que servem essas outras portas? Uma é para o sinal de referência, eu vou injetar um sinal conhecido. Nas outras duas, eu vou ter uma saída sinal de referência mais sinal do céu, sinal de referência menos sinal do céu. Depois, eu vou usar isso para ganhar estabilidade no meu sistema. Tá? E nós temos diversos modelos de Magic T. Tem esses Magic T's que vieram dos nossos parceiros chineses. Tá? Tem alguns outros modelos que foram usinados pelos nossos parceiros aqui de São José dos Campos, né, o estado de São Paulo mesmo. E qualificando a indústria, né, eu acho que é importante, né, a gente falar que o Bingo, ele, além de ser um projeto, assim, científico, sabe, para tentar entender mistérios da natureza, como energia escura, matéria escura, ele também é muito importante para o desenvolvimento técnico da indústria, não é? E gerar um conhecimento que será utilizado em diversas áreas. Né? Os Magic T's, né? E aqui a gente tem, porque o Magic T, essa peça aqui só, tá? Essas outras aqui, elas são o que a gente chama de WG5, que é esse adaptador WG5. Né? Por que eu chamo de adaptador? Porque é ele que vai fazer a conversão de guia de onda, porque até agora a gente estava falando de quê? A nossa onda passando por
guias de onda, né? Aí é esse adaptador que vai fazer a transformação de guias de onda para o fio mesmo, né? E olha isso aqui, ó, né? Alguns adaptadores WG5 que foram cedidos pelos nossos parceiros da China, né? A medida dele, tá? Medidas de perda também. E a gente tenta aprimorar isso, né? Aqui é um WG5 usinado pelos nossos parceiros aqui de São José dos Campos, tá? E a gente tenta, por exemplo, diminuir de qualquer jeito as nossas perdas, né? E uma das formas é a gente colocar a entrada do nosso receptor, que no caso, a primeira pecinha do nosso receptor é o amplificador, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. A gente tenta minimizar as nossas perdas, a gente tenta minimizar a temperatura do nosso sistema, né? Tentando já adaptar direto da saída do nosso WG5 direto à entrada do nosso receptor. Então, a gente tem testado algumas formas de fazer isso. E, de fato, não é muito trivial, vou falar para vocês, né? Não fosse a habilidade do pessoal que trabalha junto comigo no INPE, a gente não teria uma solução tão bacana e, de certa forma, até bonita, né? De adaptação. Tá? E aí, alguns testes novos. Isso aqui é um teste, assim, fiz na semana passada. Tá? São testes que a gente tem algumas medidas que poderiam ser melhores, mas estamos trabalhando, né? Essa é a ideia, a gente sempre tentar melhorar o nosso front-end. Agora, saindo, né, desse front-end, a gente já viu, então, que a radiação ela passa por todos esses guias de onda, uma vez que ela atravessa esses guias de onda, ela vai ser, né, o adaptador WG5, como eu disse, vai pegar essa onda, vai ter uma anteninha dentro do WG5, né, e aí eu vou passar de ondas dentro desses guias para informação dentro do fio mesmo. E esse fio vai passar pela cadeia de receptores, né? O que né, são esses receptores, né? Bom, o receptor, né, que é o radiômetro, que a gente também chama, ele vai fazer o quê? Ele vai medir uma potência, né? Essa potência, ela está diretamente ligada à temperatura de brilho. Foi por isso que eu falei anteriormente da temperatura de brilho. Porque essa potência, eu consigo fazer uma ligação direta da potência que eu meço com a temperatura de brilho de uma fonte, por exemplo. E aí, vamos lembrar, a temperatura de brilho, ela está ligada à densidade de fluxo e à distância, né? E então, eu tenho características de determinada fonte a partir da temperatura de brilho que eu consigo aferir a partir da potência que eu estou medindo com o meu radiômetro, tá? E um radiômetro perfeito, tá? A gente tem o quê? Ele é constituído de uma banda, ou seja, eu não meço uma banda infinita, não é todas as frequências que existem vão cair dentro do meu radiômetro, eu vou medir. Não, eu estabeleço. Ó, quero medir de 1 a 2 GB. Ponho lá um radiômetro que faça isso de 1 a 2 GB. Ou de 20 a 30 GB. Ok. Então, a banda é importante, né? Eu tenho uma determinada banda. Tem um ganho, né? Porque, lembrando, o sinal do céu, não é? O sinal do sol é imenso. O sinal de determinadas fontes também é muito grande. Mas existem fontes que elas emitem um sinal muito fraco, né? Como eu disse, a gente está interessado num sinal que perto, né, do todo que estamos observando é cerca de 1 milhão de vezes menor. Então, eu preciso de um ganho considerável, né? O que é o ganho? Eu pego essa radiação
quando ela atravessa essa cadeia, eu vou amplificar isso, né? Eu vou poder abrir isso, observar as estruturas, as frequências e essas radiações com maior detalhe, né? Só que o que acontece? Como eu disse, nada disso é perfeito. Então, a antena, o front-end, como eu disse, parte do front-end, ele oferece uma perda. E essa perda está associada a uma temperatura. Essa temperatura é o que eu estou chamando aqui de TA, que é a temperatura de antena. Tá? Então, quer dizer que mesmo que não... Supondo, né, que se tivesse jeito de eu olhar para o nada, né, que não existe o nada, né? Todo lugar que eu olhe com a minha corneta, eu vou ver algo. Mas, para qualquer ponto que eu olhe, eu sempre vou ter uma temperatura que já é associada ao olho, né? Quem é o olho? É esse front-end. Já tem uma temperatura associada a esse front-end. E, além do front-end, também há uma temperatura que está associada ao próprio receptor, que é esse TN, que é N de noise, né? Que vem de ruído. Tá? E essa potência ela é diretamente proporcional, esse K, nesse caso, constante de Boltzmann, né? Lembra de KT? Né? KT energia, a gente tem potência aqui, porque a banda é em frequência, a frequência é inverso do tempo, a gente tem dimensionalmente isso está adequado, né? Porque o ganho, ele não tem dimensão, tá? Então, medimos uma potência que a gente pode associar a uma temperatura, tá? Agora, como é que eu observo isso, né? Como é que sai, como é que os dados, né? Depois que passa por essa cadeia, como é que eu observo esses dados? Bom, em primeiro lugar, isso fica oscilando, porque isso tem uma distribuição gaussiana, essa temperatura. Não a temperatura tem uma distribuição gaussiana, mas todo esse ruído que eu estou observando, ele fica oscilando em cima de uma média. Tá? Ele fica oscilando. E o que acontece? Essa oscilação, que está aqui representada por esse pico a pico aqui de temperatura, se por um acaso uma fonte tiver uma temperatura de brilho menor do que essa flutuação aqui que eu observo, tá? Esse sinal de rádio, eu simplesmente não vou ver, porque essa fonte vai estar imersa nesse ruído. Então ela tem que ser o quê? Um pouco maior, né? Ó, tem que ser um pouco maior. Por quê? Esse sinal vai subir como um todo, e aí eu posso fazer o quê? Eu posso ver que essa diferença é o sinal da minha fonte, tá? Mas tudo isso está ligado às grandezas físicas do meu receptor, da minha antena e tudo mais. Por exemplo, a temperatura de antena e a temperatura do receptor, elas estão ligadas a essa temperatura do fundo, não é? Que é uma informação que eu não necessariamente sou interessado. E a temperatura da fonte, ela está associada a essa subida do sinal, tá? Agora, qual é a relação entre eles, né? Essa temperatura mínima, ela tem que ser o quê? Ela obedece a essa expressão aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes da definição dela e nem da onde ela sai, tá? Mas tem as referências aqui, ó, super simples, só ir lá e dar uma olhada. E aí o que acontece? A temperatura de sistema, que é a soma, né, dessa temperatura de antena com a temperatura do receptor, ela está intimamente ligada com a menor temperatura que eu sou capaz de ver. Tá? Então, vamos lá. Quanto menor essa menor temperatura aqui, mais sensível eu sou com o meu radiotelescópio. Não é? Imagina, um ΔT mínimo de 10 Kelvin quer dizer que eu preciso de um sinal que injete uma determinada potência que esteja ligada a esse 10 Kelvin. Se esse ΔT mínimo for 1 Kelvin só, quer dizer que o sinal é menor. Eu preciso de um sinal menor, eu não preciso de uma coisa muito energética para eu poder ver que ele está ali. Então quer dizer que se eu diminuir essa temperatura de sistema, eu estou automaticamente aumentando a sensibilidade do meu radiotelescópio como um todo. Tá? Mas algumas considerações devem ser feitas. Tá?
Em primeiro lugar, o tipo de radiômetro que a gente está trabalhando por enquanto, dos nossos testes, tem esse K. E esse K, vocês me desculpem, não falei antes, mas esse K não é a constante de Boltzmann, não nessa equação. Esse K, ele depende do tipo de radiômetro que eu uso. Porque existem receptores radiômetros de vários tipos, tá? Esse que a gente está usando, por enquanto, é denominado radiômetro simples. É o radiômetro de potência total, tá? Então, esse fator aqui, ele vale 1. Uma outra coisa que é importantíssima, essa variação de ganho sobre o ganho. Quem oferece, quem gera esse ganho são os amplificadores. Tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que os nossos amplificadores, eles variem o ganho deles. Em determinado momento, ele triplica o sinal, em determinado momento, ele dobra o sinal, em determinado momento, ele quadruplica o sinal. É só um exemplo, tá, gente? O ganho é muito maior do que isso, tá? Mas vamos supor que ele varie. Se ele variar muito, eu não vou saber, quando eu estiver olhando os meus dados, eu não vou saber que aquela variação que eu estou vendo é uma variação vinda do céu, de uma fonte, ou se a variação é do meu sistema. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, ter uma variação de ganho muito grande no nosso sistema. Tá? É por isso, inclusive, que a gente usa um determinado sistema, que é o sistema que a gente pretende implementar no fim, tá? Que vai diminuir essa flutuação, que ela já é pequena, mas a gente tem que diminuir ela ainda mais, tá? Para a gente não ter problema desse tipo. As nossas considerações é que, além desse fator ter o valor de 1, é que essa variação é tão menor do que o próprio ganho que a gente acaba com uma expressão mais simples, que essa menor temperatura detectável é a temperatura de sistema dividido pela raiz da banda que eu estou trabalhando, do tamanho da banda, tá? E desse tal, que é o tempo de integração, que é o quanto de tempo que eu fico olhando para uma determinada fonte e integro esses dados de uma única posição, no caso. A gente já tem estabelecido que a banda do bingo é de 980 a 1260 MHz, ou seja, a nossa banda a gente já sabe, é 280 MHz. Não tem como a gente mudar. O nosso filtro é feito para isso. E o tempo, a gente também não tem muita liberdade para mexer nesse tempo. Porque, assim, por mais que o radiotelescópio bingo ele tenha, na sua essência, a ideia de fazer integrações que durem 5 anos, tá? Para observar o observável de interesse principal, que são as oscilações acústicas de baryons, ele também vai fazer uma ciência secundária muito importante, que precisa de uma resolução temporal muito pequena. Ele precisa ser capaz de ver flashes muito rápidos. Por isso que esse tempo ele tem que ser muito pequeno, da ordem de microsegundos, de 10 a menos 6 segundos, tá? Isso está envolvido, até com uma outra parte que faz parte do meu estudo, que são os Fast Radio Bursts, por exemplo. Mas não só os Fast Radio Bursts, que são os FRBs, mas também alguns pulsares, né? Alguns pulsares, eles têm pulsos que duram milissegundos, tá? Então, se a gente quer, né, melhorar a nossa sensibilidade, a gente tem que melhorar o quê? Temperatura de sistema do nosso receptor. Então é por isso que a gente gasta tanto tempo medindo várias peças do front-end, tenta achar onde tem, onde não tem, o que pode fazer, o que não pode fazer. É por isso que a gente gasta tanto tempo procurando... Gasta não, né? A gente investe tanto tempo tentando diminuir essas perdas. Por quê? Diminuindo essas perdas, a temperatura de sistema é menor, eu tenho uma sensibilidade maior. Tá? Então, é muito importante esse estudo. Gente, o radiômetro que a gente tem usado, que a gente testa, né, ele é uma série de componentes. Quais componentes? Amplificadores,
tá? Filtros, eles vão estimular qual é a banda que eu estou trabalhando, detectores quadráticos, que vão pegar esse sinal, que vão pensar, a partir do momento que ele está num fio, é uma corrente. A partir do momento que eu tenho uma corrente, eu tenho uma diferença de potencial associada a ele. Então, eu vou medir uma voltagem. E se vocês forem um pouco mais a fundo nas teorias, né, a gente vai ver que para a gente ter medida de potência lá no final, porque, como eu disse, é a potência que está associada a uma temperatura, eu preciso quadrar o meu sinal, tá? Isso está associado com o que a gente chama de vetor de Poynting, tá? Acho que vale procurar isso, ficou curioso, vale procurar o que é o vetor de Poynting. E, é claro, com um integrador, né? Que é o quê? É o que vai pegar os dados em um determinado tempo e juntar, tá? Pois bem, como eu disse, tudo isso tem uma temperatura associada a ele, né? Eu tenho... Nada é perfeito, né? Eu tenho as coisas... elétrons percorrendo toda essa dinâmica aí desse detector. Então, tudo isso gera uma temperatura de ruído, certo? Como é que eu calculo a temperatura de ruído para um radiômetro, que é um monte de componente diferente? É essa expressão aqui, a temperatura de ruído do meu receptor é, em suma, a temperatura de ruído do primeiro componente, que no caso aqui, o amplificador, mais, vamos entender essa equação, a soma, então eu vou somar várias coisas, do que? Vamos lá, o próximo componente, filtro. Então, é a temperatura do filtro dividido pelo ganho do anterior. Então, pego essa temperatura e divido pelo ganho desse cara. Próximo. Mais a temperatura de ruído desse cara dividido pelo ganho desse vezes esse. Onde eu quero chegar é que, em suma, a temperatura de ruído do radiômetro, se eu tiver um amplificador com ganho alto, a perda dos outros, a quantidade de ruído que os outros componentes vão injetar nesse sistema é muito pequena. Para ter uma ideia, a gente tem um amplificador, que foi aquele que eu mostrei, por exemplo, que a gente está acoplando ele ao nosso WG5, ele tem um ganho de quase 40 dB. 40 dB é 10 elevado a 4. Eu estou amplificando o sinal 10 mil vezes. Então, vamos pensar, eu amplifico esse sinal 10 mil vezes, quer dizer, então, que o próximo componente, a temperatura que ele vai gerar o meu sistema vai ser a temperatura dele dividido por 10 mil. Então, essa é a importância de eu ter um amplificador, por exemplo, com, além de uma temperatura baixa, porque eu não consigo diminuir essa temperatura aqui, ó. Mas, além disso, ele tem que ter o alto ganho. Por quê? Porque esse ganho alto ele vai ser responsável pela diminuição das outras temperaturas, tá? É por isso que a gente chama ele de LNA, Low Noise Amplifier, tá bom? Eles são alto ganho e baixo ruído. Vamos lá para os amplificadores. Os amplificadores, nós temos os LNA, os amplificadores de baixo ruído, filtros, isoladores, e aí a fibra ótica, que a gente está trabalhando ainda para saber mais como ela se comporta, perda, enfim. Nós medimos, de novo, naquele nosso querido analisador vetorial, só que dessa vez a gente tem as duas portas, né? No caso da corneta era uma só, não, agora a gente tem as duas, a gente consegue conectar os nossos componentes na porta 1 e na porta 2, na entrada e na saída, né? E aí a gente pode fazer várias medidas, né? Quanto do sinal que eu estou injetando, quanto está saindo, né? S21, ou seja, quanto eu estou medindo na porta 2 em relação à porta 1, né? Por exemplo, um amplificador, esse sinal que sai tem que ser maior do que o sinal que entra. Num filtro, a gente vai ver que dentro da banda, o sinal que sai tem que ser mais ou menos igual ao que entra, mas fora da banda, o sinal tem que ser quase nulo. Da mesma forma que quando a gente
insere um sinal dentro de um desses componentes, a gente não pode ter parte dele sendo refletida. É claro que ela é refletida. Lembrando, né? A gente está no mundo real. Então, a gente tem diferença de impedância, a gente tem reflexão, a gente tem vários fenômenos que vão fazer com que esse sinal não passe, né, 100% dele. E esses parâmetros, que a gente chama de parâmetros S, né, eles nos dão informação a respeito de como essa radiação, como esse sinal passa pela nossa cadeia, né? Então, nós temos coeficientes de reflexão, seja da entrada, seja da saída, e os coeficientes de transmissão, né? O quanto desse sinal está sendo amplificado, por exemplo, ou o quanto dele é perdido, e da mesma forma, o quanto que esse componente é isolado do restante da cadeia, né? Porque não seria interessante eu ter sinal voltando, né? Até perigoso para a própria saúde da cadeia de receptores. Pois bem, a gente mede e nós temos, assim, vários tipos de amplificadores e a gente vai ver as especificações dele, né? Um deles tem um alto ganho, por exemplo, esse cara tem um ganho de 40 dB, que foi o que eu disse. Nossa, é um ganho de 10 mil vezes, e aí a gente analisa todos os outros parâmetros. Comparamos com outros amplificadores, né? Sempre lembrando aqui, frequência, tá? A banda do bingo é esse quadro cinza aqui, e aqui a gente tem unidades de dB, tá? E medimos todos os parâmetros, comparamos, não é? E comparando esses dados, chegamos à conclusão de qual seria o mais indicado para ser o primário, por exemplo. E temos vários, né? A gente tem vários, e a gente tira as medidas porque a gente espera que isso siga um padrão, né? Porque imagina, a gente compra, né, os amplificadores, um é assim, o outro é do outro jeito. Não. Então, nós fazemos medidas, a gente mede todos mesmo, para a gente observar o padrão deles e ver se eles atendem às nossas especificidades. E não só é linear, os filtros também, né? Olha a quantidade de filtro aqui, né? Sempre aqui, dB por frequência, né? Frequência aqui, e a medida em decibéis na vertical. Fazemos as medidas, observamos, né? Cada um desses componentes vai ter a gente espera que eles se comportem de uma maneira, né? Como eu disse, aqui o filtro na banda não oferece perda. Essa a curva azul, ela não oferece perda na banda, mas fora da banda a perda é muito grande, que é o que a gente espera, é um filtro. Na banda quase não perde, fora da banda tem que perder muito. Os isoladores, né, que vão proteger a nossa cadeia, evitando, né, que parte do sinal que já passou, parte volte, ou até do sinal que passou, mas não passou por o sinal que atravessou o componente, mas ainda está dentro dele, não volte, né? Esses isoladores vão minimizar as reflexões dentro da minha cadeia de receptores, certo? E uma outra coisa que a gente faz é porque, assim, é muito fácil, a gente pega as equações, a temperatura do meu receptor é essa aqui, vou lá no papel, faço a conta, beleza. É mais ou menos. Porque eu preciso ver como é que ele se comporta ali no mundo real. E como é que a gente faz isso? A gente testa utilizando diferentes temperaturas. Aqui na foto a gente tem um analisador de espectro, nesse caso aqui ele está no modo para medir potência, tá? E aí nós temos aqui aqui dentro a gente tem uma carga específica, tá? Nesse caso um resistor de 50 ohms. E aqui a gente enche de nitrogênio líquido, né? E aí o que a gente tem com isso? A gente pode medir a potência desse meu receptor, que tem um amplificador, isolador, um filtro, um cabinho, mais um filtro. Estou usando 2 filtros aqui para melhorar o formato da banda. Mais um amplificador, um isolador, e aí eu ligo no meu medidor de potência. Aí eu faço medidas de potência com o quê? Com esse resistor aqui
mergulhado em nitrogênio líquido, que eu sei que tem cerca de 77 Kelvin, e na temperatura ambiente, que aí eu posso medir termômetro, qual é a temperatura do local, né? E a partir dessas medidas, eu chego a temperaturas do meu receptor. Tá? Aqui, ó, eu tenho várias cadeias diferentes. Até uma delas que eu tenho o quê? O nosso amplificador principal resfriado. Tá? Nós temos as medidas de potência e temos as temperaturas de sistema. Essas temperaturas de sistema aqui, elas estão no esperado, mas a gente está trabalhando para tentar diminuir a temperatura do local onde esses componentes irão ficar, para que essa temperatura ambiente seja pequena. E como eu disse lá no começo da apresentação, menor a temperatura ambiente, menor a temperatura de sistema. 28 Kelvin. Lembrando, quanto menor a temperatura de sistema, melhor a minha sensibilidade, né? Trago novamente a equação aqui, que no final das contas, a temperatura que eu estou medindo, em suma, é a temperatura do primeiro componente, né? Porque as outras todas, como eu tenho um amplificador que o ganho é 10.000, elas quase não contribuem para essa temperatura. E esse receptor, ele foi testado várias vezes e de maneiras, assim, no campo mesmo, né? Aqui a gente tem ele no laboratório, tá? Amplificador, isolador, os filtros, mais um amplificador e vários testes. Na bancada, né? Ó, nossos aparelhos aqui, tá? Esse teste aqui foi feito, inclusive, quando do meu mestrado ainda, tá? Alguns testes com guias de onda já, uma antena que a gente tem que auxilia a gente. Aí a gente mostra a foto também, porque para mostrar que foi a gente mesmo que fez. E no campo, a gente leva para o campo. Isso aqui é da época ainda do meu mestrado, né? Os testes começaram ainda no meu mestrado, né? Parece que foi longe, mas faz 3 anos atrás. Só. Fomos para o campo, montamos tudo, olha só, embaixo de sol, observamos o sol, colhemos dados e colocamos os nossos equipamentos à prova, né? Aí os amigos vão lá, colaboram com a gente também, né? Professor Zé Williams aqui do INPE, nosso querido Telmo, foi bolsista com a gente aqui e viramos amigos, né? Fazemos várias medidas. Tá? Colocamos à prova o nosso equipamento. E a gente tem, inicialmente, imagens bonitas, né? Isso aqui é um espectro dinâmico, que a gente chama. Esse é um espectro, que é o espectro dessa linha aqui. Vamos tentar entender o que é esse gráfico, né? Cada linha horizontal aqui é um espectro desse aqui, tá? Então, é como se eu pegasse esse espectro aqui de baixo, que ele é frequência, né? E aqui, dBm. dBm é uma medida de potência, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que é uma medida de dB. Lembrando que dB é sempre uma relação, né? Que é um logaritmo. É uma relação entre 1 miliwatt, nesse caso. Mas voltando ao gráfico, é como se eu pegasse vários espectros e fosse empilhando eles, tá? Então, conforme eu venho para baixo, é o tempo que está passando, tá? E a cor, né, ela tá associada à potência, né? Então, aqui é um teste inicial para ver, ó, nosso filtro realmente funciona, né? O sinal fora da banda é muito pequeno e dentro da banda eu estou vendo mesmo, estou amplificando, né? E aí fazemos vários, né? Com resoluções temporais diferentes, né? Procuramos sinais, né? A gente fica se perguntando, nossa, mas que sinal é esse aqui? Aí a gente vai atrás, procura saber o que é, e muitas vezes a gente não sabe, né? Mas essa aqui a gente sabe, esse aqui em 1060, 1067 aqui é aeronavegação. E é interessante, ó, a gente vê, por exemplo, ó, né, a gente pega
acha aqui as frequências, esse 950 é interessante porque fora da banda, com toda a perda que o filtro proporciona, eu ainda vejo o sinal, né? Quer dizer que é um sinal muito forte, realmente é, né? A gente tem a banda do bingo, provando que o nosso filtro funciona, e a gente tem vários tracinhos aqui embaixo, né? E é interessante, porque esses tracinhos aqui embaixo é quando eu tenho um pico, né? Algo passou ali e injetou um sinal muito forte nessa frequência. É avião. Avião passando, a gente tinha esses picos. Pois bem, aí depois que passa pelo receptor, a gente tem o back-end, né? Que é o computador que vai fazer todo o tratamento, né? Todo tratamento, desculpa, não. Que vai fazer o primeiro tratamento desses dados. A gente tem utilizado uma road, tá? Um trabalho excepcional do Matheus Alpuin, da Unifei, e aí envolvido nesse trabalho tem o Carlos Alexandre, o César Strauss do INPE, o Telmo e eu, tá? Tem o pessoal da UFCG também, Edmar, o Jefferson e o Alex, tá? O pessoal da Unifei também, tá? O Matheus Junqueira e, além do Matheus Alpoim, o Matheus Junqueira, o Alan, tá? E o pessoal das Ilhas Canárias, o Mike Peel, e do Jodrell Bank, que é o Michael de Cruz. E quais são as especificações desse back-end? Uma banda de 450 MHz, né? A gente observa a banda de 900 a 1350 MHz. Nós dividimos essa banda em 2048 canais, né? É uma potência de 2, isso está associado à maneira que ele faz a FFT, não vou entrar em detalhes. E aí a gente pode trabalhar com uma resolução temporal desde 10 a menos 5 segundos até 1 segundo. Tá? E olha, de novo, ele no laboratório, a gente trabalhando no laboratório já com o nosso back-end. Mais uma imagem aqui. Tá vendo? E é isso que a gente faz, a gente aperta muito parafuso, a gente vê muita imagem bonita, a gente fica com medo, às vezes, de queimar as coisas. É bem legal. E aqui a gente tem o nosso primeiro espectro. Felicíssimos de fazer o nosso primeiro espectro utilizando a Roach. Tá? Aqui um teste para a gente ver os diferentes tempos de integração, né? Tempo de integração mais curtinho, eu tenho mais ruído, que é essa faixa azul atrás. Um tempo de integração mais longo, eu diminuo o ruído, que é essa curva amarela na frente. Aqui eu trago elas uma em cima da outra, tá? Eu tenho unidades arbitrárias aqui. Até esse momento, a gente não tinha feito a transformação dessa unidade arbitrária que a Roach produz em dBMs. Depois a gente conseguiu fazer essa relação. E os canais aqui, né? Os canais estão de 0 a 2048, mas eles estão relacionados às frequências de 900 a 1350. E aqui a gente vê a banda do bingo, né? O filtro também trabalhando certinho. Aqui, ó, para a gente ver melhorzinho, né? Aqui uma integração maior, ruído diminui. Aqui uma integração menor, né? O ruído é bem maior. Se vocês olharem a expressão lá de temperatura mínima, vocês vão entender o porquê que isso acontece. E aí a gente começa a fazer vários testes, né? Assim, diversos testes. Vamos plugar um resistor de 50 ohms na entrada e vamos ver como ela se comporta. Vamos desligar tudo e ver como ela se comporta. Nossa, desligamos tudo e ainda vemos o sinal. Nossa, o que é isso? E aí começa todo esse trabalho de detectar o que é, o que não é, ver se conseguimos tirar, se não consegue. Esquentando a cuca mesmo. Tá? Geramos sinais, e aí a gente vê que quando a gente injeta sinal, a gente vê que é formado harmônico, aí a gente procura esses harmônicos. Encontramos a relação, né, entre a medida arbitrária, que é essa Roach nos dá com relação à medida de potência em dBm, né, e aí nós vemos até
onde que está o regime linear dela, né, o regime que ela responde de acordo com o que a gente espera, né? Então, a partir de 60, aqui nesse finalzinho, já não fica muito boa a resposta, né? E aí a gente começa a encontrar problemas, né? Porque eu estou fazendo todos esses testes dentro do laboratório em São José dos Campos, e como eu disse, de um lado a gente tem o aeroporto, do outro a gente tem o ITOM, radar. Então, e na frente tem antenas de celular, telefonia. Então é uma ruideira só. Então a gente observa, né, esses espectros bem sujos, né? E aí a gente é meio limitado no nosso trabalho quando isso acontece. Então o que a gente faz? A gente vai para o lugar mais limpo, né? Aqui a gente tem nosso querido Juliano, ajuda a gente lá. Aqui já é o INPE Cachoeira Paulista, o Cristiano, tá? Trabalha lá no BDA, é um interferômetro, e está no INPE Cachoeira Paulista, e a gente coloca à prova esses receptores, esse back-end, assim, em outros lugares, e os colocamos à prova, né, os nossos componentes, em sol, em noite, só não põe em chuva, porque aí não dá mesmo, né? Por enquanto a gente não tem uma caixinha para guardar eles. Mas está aqui, ó, esse receptor aqui, a gente já tem um ganho de 94 dB, né? 94, vamos lá, é 10 elevado a 9,4. Então a gente está amplificando esse sinal mais que 1 bilhão de vezes, tá? E aí nós, de novo, angariamos informações, né? O tempo passando, as frequências, intensidade e potência, né? Fazemos comparações com os espectrômetros e a gente vê imagens belíssimas, né? Aqui é no INPE Cachoeira Paulista, nosso equipamento está aqui, ó, tá? A gente tem a nossa central aqui. Aqui é o GEM, é um radiotelescópio lá em Cachoeira também. Inclusive, a gente está trabalhando para, como eu fiz medidas aqui, a gente mediu uma interferência muito grande, então a gente está trabalhando para tirar ele daqui e levar para um lugar mais limpo. É um lugar, sou suspeito para falar, é lindo, né? Então você trabalha no campo observando essas maravilhas da natureza. E nós vemos muito ruído, né? A gente está num local ali onde o GEM está, que é esse radiotelescópio, ele está de frente para várias antenas, então é bem ruidoso. Né? A gente vê ruído em todas as direções. Aqui a gente tem vários espectros dinâmicos, em frequência, né? O eixo horizontal é frequência, o vertical a gente tem o tempo passando e as cores representando a potência. E a gente vê que aqui eu estou usando uma antena que ela apresenta uma direção, eu chamo ela de diretiva. Lembra dos gráficos que eu mostrei no começo? Tinha antena que vê tudo ao mesmo tempo e tem antena que vê na direção que eu aponto. Essa aqui eu estou vendo em determinadas direções. 8 direções que correspondem a 8 direções da Rosa dos Ventos, né? Norte, Nordeste, Leste e assim por diante. Bem sujo mesmo. Aqui a gente mede duas polarizações, tanto a vertical quanto a horizontal, tá? E aqui um outro sítio, também dentro do INPE Cachoeira Paulista, aqui já no BDA, né, um interferômetro, 26 antenas, tá? E aqui é bem mais limpo. E é um local fantástico também, né? Você vê essa quantidade de antenas, observar essa... Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E aí nós observamos, essa aqui é uma antena... Olha só que interessante. Essa aqui é uma visualização utilizando uma antena que observa todas as direções ao mesmo tempo, tá? Foi o diagrama que eu mostrei para vocês anteriormente, aquele diagrama que ele tem um formato de disco. Então ele vê tudo ao mesmo tempo, né? Nossa, ruidoso, né? Mas aí quando eu vou para direcional, eu noto que tem certas direções, olha só,
que eu não tenho quase nada. Olha só. Para determinadas polarizações, para determinadas polarizações, eu quase não tenho sinal vindo. E isso é muito bom. Por quê? Porque a partir desse resultado, de que eu tenho direções que eu não vou ter ruído, né, a mais, eu sugeri a colaboração levar algumas antenas para o sítio do BDA e é realmente o que vai acontecer, né? Estão nos nossos planos levar algumas cornetas para o sítio do BDA, levar o GEM para o sítio do BDA, que é um sítio mais limpo eletromagneticamente, para fazer medidas com um padrão mais fidedigno. E essa aqui é uma foto de longa exposição, tá? Isso aqui é de noite, esse clarão aqui é a cidade, Cachoeira Paulista, as antenas. Isso aqui, acho que era 5 horas da manhã, não, 4 horas da manhã, eu acho. O sistema está aqui de pé e fizemos medidas, ó. A gente tem essa faixa preta, que é a média de 17 mil espectros com tempo de resolução de 1 segundo. E a gente observa que, olha só que interessante, né? A média está aqui, ó, mas em determinados momentos a gente vê o sinal subiu aqui, né? Olha aqui, ó. O sinal subiu, aparece aqui, mas ele parece ter sido em poucos momentos, né? Porque se a média está aqui embaixo, esses sinais aqui foram poucos em relação à minha média, né? Aqui também. Olha que interessante. Essa também é uma medida, né? A gente faz uma medida, essa aqui das 5 horas da manhã até as 10 da manhã. Né? Interessante, né? Uns sinais muito fortes. Será que é isso, né? A gente vai estudar quando a gente levar as antenas para lá, a gente vai prosseguir nesses testes, procurando esses sinais e vendo as características do nosso receptor, tá? E aí fazemos várias análises, né? Essa daqui é interessante porque a gente está vendo a formação de harmônicos, né? A gente vê a mesma estrutura aqui, ó, nesse meio, a gente está vendo aqui também, ó, né? Então, o que será? Será que isso aqui está gerando esse formato? Ou será que é esse formato que está gerando aqui dentro da minha banda? Não sei, a gente vai ter que estudar isso. Então, por fim, nós testamos o radiômetro simples, mas o último sistema de recepção do bingo é esse aqui. E cada um desse que a gente chama de receptor, que a gente chama de receptor correlacionador, nós usamos 4 cadeias de receptores simples, de radiômetro simples, né? Amplificador, filtro, isolador, amplificador. Tá vendo? Uma cadeia aqui, outra aqui, mais 2 aqui embaixo. Por isso que a gente está testando tanto essa configuração do radiômetro simples, que no fim a gente vai usar 4 delas para cada uma corneta, tá? Então a gente está insistindo, chegando num receptor que esteja adequado a todas essas operações que o BIM pretende fazer. Aqui, o que a gente espera, né, quando a gente tiver montado lá, a gente espera que fique desse jeito. Esse é o desenho do nosso arranjo para as cornetas lá na Paraíba, né? Interessante que a corneta vai se mover, né? De tempos em tempos ela se move. Isso tem a ver com os dados e com a cobertura do céu para a gente medir BAL, de fato. E aqui a gente tem, esse aqui é uma foto de ontem do INPE, ó, a gente tem agora 2 cornetas, não só uma, a gente tem mais de uma, tá? Estamos testando, ontem foi uma beleza, a gente mexeu tudo isso aqui, e aí é bom que entra todo mundo, entra o orientador, entra eu, entra os outros pós-doc, entra todo mundo na jogada para fazer esses testes, tá? Aqui o nosso laboratório, tá? Esse aqui não é o laboratório, é o saguão onde a gente está com as cornetas, a gente precisa dar uma bela arrumada, tá? A gente trabalha até com partes de um detector de ondas gravitacionais aqui, que olha só que barato. Tá? E é isso, gente. Eu agradeço aí o convite e espero que tenha sido esclarecedor. Eu acho que foi um pouco pesado, foi um pouco técnico, eu acho. Mas eu espero que tenha sido esclarecedor aí para tentar responder, né, como
que o radiotelescópio Bingo vai ver, né, o universo. Opa! Fred, queria agradecer, foi muito bacana a palestra, a sua apresentação foi muito interessante. Com certeza vai ser uma grande adição para o canal e para a divulgação da ciência brasileira, né, de modo geral. E muito didático, muito bacana. E, pô, parabéns mesmo, gostei bastante. Obrigado. Agora, a gente tem umas perguntas, acho que o Gustavo tem uma pergunta em relação à instrumentação. Então, professor, alguns artigos, né, eles apontam que a quantidade de cornetas que serão utilizadas na construção é de 29, outros apontam ser cerca de 50, né? Provavelmente deve ser protótipos para testes. E a quantidade, ela foi definida justamente por qual razão? Duas, na real, né? A primeira é a cobertura do céu, tanto é que o primeiro projeto, ela envolve 58, 56, são muitas cornetas. A segunda razão, bom, primeiro cobertura, né? Mais cornetas, uma cobertura do céu maior. Mas a segunda razão, acho que tem um peso, eu diria até maior, é financeiro. Porque a gente tem nossos patrocinadores, né? A gente tem a FAPESP, recentemente o próprio Estado da Paraíba, a gente tem contribuição chinesa, inglesa, mas mesmo assim é um desafio construir toda essa todos esses equipamentos com uma certa quantidade de dinheiro, porque assim não é, acho que além de não ser trivial a construção, não é barato, né? Mas também a gente não espera que seja, né? Em ciência é meio complicado isso, né? A gente não espera que isso seja barato mesmo. Mas as razões específicas que eu vejo são financeiras mesmo. Tanto é que o projeto está dividido em fases, né? Em uma de suas fases, há a intenção de aumentar o número de cornetas, entendeu? Legal. Para chegar até, quem sabe, no esperado número de 56, 50 e tantos. Perfeito, obrigado. Imagina. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, sobre a sua apresentação também, Fred, eu queria fazer uma pergunta sobre quando você falou sobre aquele sinal forte que tinha fora da banda, né, de 950 Hz, se eu não me engano. Uhum. Qual que é a fonte desse sinal? Você saberia? É provável que seja telefonia. Entendi. É provável que seja telefonia, porque é muito forte, porque como ela está fora da banda, isso deve estar sendo atenuado, assim, 1000 vezes, 10 mil vezes, assim, muito. E eu ainda vejo. E assim, eu tenho uma antena, que aquela medida foi feita no campo do INPE. Tem uma antena, assim, na minha frente. Então, a gente acha que é telefonia. Entendi. Telefonia geralmente tem um ruído grande nessa... Nossa, é uma potência muito grande. Mas e tem alguma forma de evitar esse tipo de contaminação? Implementando zonas de silêncio. Legal. Entendeu? Por exemplo, o BDA, que foi o radiotelescópio, o interferômetro que eu mostrei, que fica no INPE Cachoeira Paulista, existe uma zona de silêncio. Eu acho que é até esse motivo pela qual eu observo algumas direções que não tem absolutamente nada. Né? O bingo, lá na Paraíba, já está sendo tratado, essa zona de silêncio, porque imagina, eu vou lá para o meio do semiárido da Paraíba, fugindo de tudo e todos, principalmente de ondas espúrias, né? Aí alguém vai lá e põe uma antena de qualquer coisa. Aí não adiantou nada. Então, a gente também tem, além dos desafios científicos, os desafios burocráticos. E a implementação de zona de silêncio, né? Falar com a Anatel, com todo esse pessoal para pedir uma zona que, sabe, seja adequada para a instalação de um radiotelescópio.
Cristiano comentou aqui, né, que vale lembrar os portadores de TV Canção Nova. A gente tem a Canção Nova, que é uma TV ali, assim, na nossa frente. Na nossa frente. Bom, mas Fred, deixa eu fazer mais uma pergunta também. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora sobre a sua trajetória, assim, né? Como foi a sua trajetória para entrar no Projeto Bingo? Eu durante muito tempo, eu formei e aí fui lecionar, fiquei mais de 10 anos lecionando e sempre, e aí sempre mesmo, desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de estudar o céu, sempre me chamou muita atenção. E aí, no fim de 2016, eu acho, eu lembro que eu pedi para fazer algumas disciplinas como aluno especial do INPE. E acabei fazendo uma com o Carlos Alexandre, que é meu atual orientador, um dos responsáveis pelo Projeto Bingo, né? E fiz uma disciplina como aluno especial, e aí foquei, falei, não, vou entrar então nesse mestrado, foquei, fiz a prova, fui bem sucedido, né? E eu falei com o Alex, na verdade foi ele que falou, eu tenho esse trabalho aqui, que é ligado à FRB, e tem um trabalho mais computacional, né? Eu falei, eu quero estudar esse FRB, porque é um assunto novo, é um fenômeno muito, muito, muito novo e cheio de mistérios ainda, né? E aí, com o passar do tempo, assim, o bingo precisa muito de manpower, sabe? Já tem cerca de 100 membros, mas mesmo assim, é um trabalho, sabe? É um projeto gigantesco. Então, precisa de gente. Então, Bom, eu mostrei que eu poderia, né, encarar o desafio, né? Porque uma vez no mestrado, Bom, aí você, querendo ou não, você tem que ser um bom acadêmico, né? Você tem que ir bem nas disciplinas, você tem que saber apresentar, defender as suas ideias e tal. E eu acabei, assim, foi algo meio que. Foi meio que. Assim, natural, sabe? Como a gente já estava. Como a gente tem um grupo forte no INPE de instrumentação, eu acabei me enveredando nessa área e, assim, toda ajuda é bem-vinda, principalmente quando você quer aprender, entendeu? E eu acho que foi isso, eu acho que eu entrei nesse projeto porque, assim, você demonstra que, além de querer aprender, né, é querer colaborar, né? Querer colaborar. Com certeza, devolver, né, retornar, né, para a sociedade o que você aprende, né? Eu acho que isso é muito importante. É muito triste ficar com tudo isso só para si, né? Com certeza. Mas muito obrigado mais uma vez. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria deixar avisado para o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. Quem quiser entrar em contato com a equipe do Divulga Bingo e com o Fred também, com o pessoal do INPE, vai ter nossos e-mails aqui na descrição. E se surgiu, né, alguma dúvida, também pode escrever na caixa dos comentários, a gente vai entrar em contato por e-mail ou pelos comentários. E agradecer mais uma vez a participação do Fred, do pessoal que acompanhou hoje, e a todos que vão assistir também a gente em casa. É isso aí. Obrigado novamente ao Cristiano também, que esteve presente na nossa reunião, também ao Fred Vieira pela participação. Muito obrigado. O Cristiano, inclusive, é o mentor das nossas antenas lá no BDA. Foi ele que fez as nossas antenas lá para medir os RFI, foi ele que fez tudo, pô. A gente vai ter que chamar agora o Cristiano para uma apresentação também, contar essa história pra gente aí. Show.
Show de bola. Maravilha, então, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa noite.